A. Então, pessoal, continuando, falando sobre elipses. Então, como eu estava falando, ficou na boa essa coisa do semestre aqui, porque essa substituição de valores, aí eu vou ter esses pontos aqui, de menos A até A e de menos B aqui, de menos B a B, certo? Beleza? E aí, para eu ter, posso apagar aqui? Para eu ter uma elipse deslocada dos eixos, aliás, deslocada dos eixos não. Transladada do centro, eu tenho que botar aquele menos x0 menos y0, porque como eu falei, isso é uma coisa geral que provoca essa translação, certo? Então, se eu escrever, por exemplo, isso aqui, ó. O que é essa curva aí? Digo. É uma elipse deslocada do centro. Elipse. Aí quem vai ser o centro dessa elipse? Vai ser 1 e menos 2. 1 menos 2. E quem vão ser os semi-eixos? A, eu vou usar as letras A e B, tá? O semi-eixo horizontal e o vertical. E vai ser. Tá, olhando para aquilo lá. Isso, pode escrever, na verdade pode escrever só mais 2, tá? Porque já sei que é o simétrico, então eu penso no semi-eixo como se fosse o raio, entendeu? É como se fosse o comprimento, então normalmente a gente não está errado, mas normalmente a palavra semi-eixo eu quero dizer isso, então é aquele comprimento. E repara que se esses semi-eixos forem iguais, eu posso passar para o outro lado, aí fica uma equação de um círculo. Perceberam? Então a elipse, um círculo é um caso particular de elipse. Tá? Tranquilo? E aí o desenho dessa elipse vai ficar assim. Semi-eixo 1, aliás, centro 1 e menos 2, beleza? Aí semi-eixo horizontal 2, então ela vai passar aqui, aqui, e o semi-eixo vertical 3. Então ela vai passar aqui e aqui, vai ficar uma elipse assim. Beleza? Isso. É um ovo, certo? Na verdade não é bem um ovo, né? Porque um ovo é uma oval, a palavra é essa, porque um desenho ele não é simétrico para cima e para baixo, ele é mais achatado em cima. A elipse tem 2 eixos de simetria, tá? Ela é simétrica assim e simétrica assim. Um ovo é simétrico só assim, tá? Beleza? Oi. Oi? Tranquilo? Agora vamos fazer um exercício aqui com elipse completando o quadrado também. Pode apagar esse lado, né? Olha só, esse aí eu já desconfio que é uma elipse, tá? Porque eu tenho x2 e y2, só que eles são multiplicados por constantes diferentes. Só que para identificar que elipse é essa, eu tenho que completar quadrados. Então eu vou juntar o x com o x
Então eu tenho x2 menos 4x, tá certo? Aí quem é que eu tenho que somar aqui para completar esse quadrado? 4. Aí eu vou subtrair 4 também, tá legal? Beleza? Aí eu vou olhar o y. O y está multiplicado por 9. Aí eu vou querer juntar ele com esse outro y aqui. Só que como ele está multiplicado por 9, para facilitar o completamento de quadrados, a forma mais fácil é colocar em evidência. Então eu vou ter 9 que multiplica y2 menos 8y. Mais 8y. Beleza? Certo? Aí quem é que eu tenho que somar aqui? É a metade disso elevado ao quadrado. Certo? Aí eu vou somar 16 e vou subtrair 16. Fecha parênteses. Beleza? Mais 145 igual a 0. Tá beleza? Certo? Aí o que eu vou fazer? Isso aqui eu vou agrupar. Então vai ficar x menos 2 ao quadrado menos 4. Alguma dúvida? Mais 9, que vai ficar y mais 4 ao quadrado, beleza? Certo? E aí vai sobrar esse 16 aqui, esse menos 16 aqui, porque repara, esses três termos foram agrupados aqui, aí vai sobrar o menos 16, tá beleza? Esse menos 16 eu vou tirar do parênteses. Para tirar do parênteses eu tenho que multiplicar por 9, então 16 vezes 9 quanto dá? 144, isso. 144 mais 145 igual a 0. Deu para eu pegar alguma dúvida? Beleza? Ou não? Tranquilo? Tá, então aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter x menos 2 ao quadrado mais 9y mais 4 ao quadrado, certo? Sim. Aí do outro lado aqui eu vou ter o quê? 145 não, beleza. Então, 145 menos 144, 1 menos 4, menos 3. Aí eu vou passar o 3 para o outro lado. Alguma dúvida nisso? Isso aí tudo tem 3. Oi? Isso aí tudo tem 3. X menos 2 ao quadrado, mais 9 vezes y mais 4 ao quadrado igual a 3. Isso. Tá, então, agora só alguma dúvida até aqui? Alguém entendeu alguma coisa? Beleza, pessoal? Agora eu tenho que encaixar naquilo lá. E onde saiu o 144 mesmo? Menos 144 é 9 vezes menos 16. Não, pegou a expressão ali, 9 e 4, botei evidência ali, certo? Isso. Eu botei esse 8y no meio desse 72 que eu botei em evidência, entendeu? Então ficou. Esses dois caras aqui vieram da equação de cima. Esses 16 eu subtraí somei, tá? Tranquilo? Pronto. Agora eu tenho que encaixar isso naquilo ali. Tá? Beleza? Por quê? É para... encaixando naquela forma ali, eu consigo identificar direto o centro, quer dizer, o centro já está identificado. Mas eu consigo identificar os semi-eixos. Certo? Então a primeira providência para encaixar naquilo, eu quero que do lado direito fique 1. Tá? Na verdade eu não preciso disso para identificar o semi-eixo, eu posso fazer de outra forma, substituindo valores. Mas assim é mais fácil. Para ficar 1 do outro lado, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por 3. Tá? Então eu vou ficar com isso aqui, ó. Sobre 3, beleza? Mais 3 vezes igual a 1.
Tá legal? Tranquilo? Agora, para encaixar daquela forma, né, eu só tenho que botar isso aqui no denominador, né, porque aí eu identifico direto os semi-eixos. Só aproveitando também que eu estava falando com o Matheus no intervalo, isso aqui é chamado forma canônica da elipse, tá? Que é isso aqui, né, aquilo que estava escrito. Beleza? Certo? Assim como a gente já viu, a forma canônica da parábola é essa aqui. Beleza? Tá? Essa palavra canônica quer dizer padronizada, assim, mais ou menos isso. Quer dizer, no certo sentido, ela é a mais simples. Por que ela é a mais simples? Porque batendo o olho nela, eu já consigo identificar todos os elementos que me permitem desenhar aquela curva. Então, essa forma canônica da elipse, o que eu identifico? Só de bater o olho nela, eu identifico o centro e os semi-eixos. Essa forma canônica da parábola, eu identifico o vértice, que é esse x0, y0, aquele xv, yv, coordenada do vértice, e o A, que é a concavidade. Tá? Beleza? Então, canônico quer dizer isso. Em matemática a gente usa o termo canônico também no contexto de geometria analítica. A base canônica são os vetores 1, 0 e 0, 1, que eu posso ter outras bases. Tá? Bom, e aí, para encaixar nessa forma canônica, como eu disse, a única coisa que falta é passar isso aqui para o denominador. Mas aí eu posso simplesmente escrever assim, ó. Isso que está escrito aqui é a mesma coisa que isso. Certo? Porque multiplicado por 3 é a mesma coisa que dividir por 1/3. Então eu só fiz isso para evidenciar quem é o A e quem é o B. Tá? Então o centro dessa elipse é o ponto 2 e menos 4, beleza? Certo? Os semi-eixos são A igual a raiz de 3, porque esse aqui é o A2, e B igual a raiz 1 sobre raiz de 3, que vocês podem, se quiser, escreverem como raiz de 3 sobre 3. Beleza? Tranquilo? Certo? Aí, só falar rapidinho de hipérbole, que é o que falta falar, e aí a gente vai acabar. Mas aí, o que quer dizer? Falar algumas coisas também. Eu queria mostrar para vocês, só que o projetor não está funcionando, tá? Não está ligando. Não sei o que está acontecendo. Então, quem quiser pode chegar aqui perto para olhar. Isso aqui que é uma tela, pode chegar perto mesmo. Sim. Hã? Uma elipse. É uma elipse. Olha só. Isso aqui, essa tela está lá no Google Classroom também, tá? É uma elipse que eu botei aqui. Esses, estão vendo esses controles deslizantes aqui? Tem o azul e o roxo. Sim. Esses controles deslizantes são o x0, y0, A e B, tá? Certo? Que são esses valores que aparecem aqui, x0, y0, A e B. Então, olha só. Quando eu mexo no x0, ela se desloca horizontalmente, tá? Que é a coordenada x do centro. Quando eu mexo no y0, ela se desloca verticalmente. É a coordenada y do centro. Quando eu mexo no A, eu estou mudando o semi-eixo horizontal, ó. Beleza? Então, aquilo que eu falei, quanto mais perto de um círculo, eu falo que ela é pouco excêntrica, assim eu estou aumentando a excentricidade, que é o quanto. Então essa é uma muito excêntrica e essa é uma pouco excêntrica. E essa também é uma muito excêntrica. E aqui também eu mexo no semi-eixo do Y, tá? Beleza? Bem, tranquilo? Mas depois que falou sobre isso de muito excêntrico, pouco excêntrico? Hã?
ou coessêntrica, o círculo tem excentricidade zero. A excentricidade é um valor que a gente pode, porque tem várias outras propriedades, né? Tem foco, excentricidade, o círculo seria excentricidade, a palavra excêntrico, etimologicamente, é o quanto algo deixa de ser circular. É como se fosse pegar então o módulo da subtração entre A e B e ver quanto maior esse valor. Tem a ver com isso. Então, é justamente isso aí, é o quanto A difere do B, beleza? O que ele falou? Então, o círculo A é igual ao B, que seria o raio, certo? Então, a excentricidade é zero, beleza? Enfim, tranquilo. Agora, eu vou só falar rapidinho de uma hipérbole. Posso apagar isso aqui tudo? Depois eu vou falar de outras coisas rapidinho, mais viagens também. Olha só. Então, a gente já sabe que isso aí é um círculo de raio 1, tá legal? Beleza? E eu falei para vocês, se eu ponho constantes aqui, eu estou deformando esse círculo vertical e horizontalmente, transformando ele em uma elipse, tá? Agora, vamos lá, se eu colocar um sinal de menos aqui, o que acontece? Oi? O que acontece se eu colocar um sinal de menos aí? Aí que vai entrar a nossa hipérbole, tá? Então, o que é uma hipérbole? Então, uma elipse vai ter sempre com as duas constantes positivas, certo? Nesse caso, Quando tem... Oi? Nesse caso aí, considerando uma elipse, eles seriam um e um. Ou não? Se fosse assim, às vezes seria 1 e 1, seria um círculo, entendeu? Beleza? Mas agora, se eu botar sinais diferentes, não é mais círculo nem elipse. É outra coisa, que é a que a gente chama de hipérbole, certo? Então eu posso fazer aquele mesmo procedimento que eu fiz na elipse, né? Se eu colocar, de substituir valores, se eu colocar x igual a 0, eu vou ter y igual a quanto? Se colocar x igual a 0? Mais ou menos 1. Então significa que essa curva vai passar pelos pontos 0, menos 1 e 0, 1, tá? Certo? Beleza? Agora, se eu colocar y igual a 0, o que vai acontecer? Vai colocar também mais ou menos 1. Não. Vai acontecer o que? Y igual a 0? Uma raiz de número negativo. Isso, vai dar uma raiz de número negativo, porque eu vou ter menos x2 igual a 1. Entendeu? Beleza? Mateus. Quanto que vai dar? Vai dar, não existe valor de x. Por quê? Porque se eu colocar y igual a 0, eu vou ter x2 igual a menos 1. Vai dar um número complexo. Entendeu? Ó, coloca y igual a 0, vai dar menos x2 igual a 1. Então não existe valor real de x que eu tenha menos x2 igual a 1. Beleza? O quadrado vai deixar positivo e o negativo vai deixar negativo. Como assim? Tipo assim, o ao quadrado vai deixar o x positivo. Mas o sinal de menos está fora do ao quadrado. Não sei então. Aí o x vai ficar positivo. Aí como tem o sinal de menos também... Vai ficar negativo, isso, justamente, exatamente isso. Então não existe esse valor, tá? Então, qual é a interpretação disso? Que quando eu coloco y igual a 0 não tem nenhum valor de x. A interpretação disso é que essa curva não corta o eixo x, beleza? Deu para entender essa interpretação? Por quê? Porque y igual a 0 é o lugar onde uma função, uma curva qualquer, corta o eixo x, certo? Mas, Oi? por exemplo, se eu colocasse qualquer outros valores
para y também ia dar x, não existe? Não, se colocar outros valores para y não ia dar x, não existe. Ah, tá. Mas y é igual a zero, é a altura zero. Então aonde coloca o eixo x, entendeu? Beleza? Tranquilo? Então, pegando essa pergunta do Mateus, a gente pode pensar o seguinte: qual é o menor valor de y, que y é igual a zero, não existe, tá? Valor de x. E se eu colocar, por exemplo, y é igual a meio, vai existir valor de x? Se eu substituir lá y é igual a meio, como é que vai ficar isso? Fala aí. Vai ficar um quarto, vai passar um quarto do outro lado. Vai ficar menos x2 mais um quarto igual a 1, né? Certo? Então eu vou ter menos x2 igual ao quê? 3 quartos. Certo? Sim. E aí, o que é isso? Oi? Também não vai ter, né? Também não vai ter. Então, para x igual a meio, também não existe valor de x. Já. O que foi? Pergunta. Passou para o lado, multiplicou, somou tudo. Subtraiu, né? Só Então, fez a operação. 1 menos 1 quarto, 3 quartos. Não, você vai ter Oi? É só passar o sinal para o outro lado, explicar que menos um vai dar no meio. tá. Sim. Tá, então pro y igual a meio também não tem valor de x. Qual é a interpretação disso? Ela não passa pelo eixo x e na altura meio ela também não passa. Então eu posso perguntar assim, será que, como o Mateus falou, será que ela não vai existir para nenhum valor de y? Qual é o menor valor de y onde vai existir algum x? Qual é o menor valor de y? Porque aqui não existiu x. Será que sempre não vai existir x? Isso. Então, estou perguntando será que nunca vai existir qualquer y que eu colocar aqui? Foi a sua pergunta. Qualquer y que eu colocar aqui nunca vai existir um x? Ou tem algum y aqui que vai dar um x? Que eu vou conseguir encontrar algum x? Então, perguntando qual é o y que eu tenho que colocar ali que vai dar algum valor de x? Pelo visto é o que você falou, né? Se eu colocar o menos 1 ali. Então se eu colocar y igual a 1 também. isso. Se eu colocar y igual a mais ou menos 1, eu vou ter um valor de x, concorda? Tá? Então eu vou colocar só para poupar espaço. Se eu colocar y igual a mais ou menos 1, tá? Então eu vou ter, substituindo lá, eu vou ter menos x2 igual a 0, concorda? Né? Porque eu vou ter menos x2 mais 1, vou até colocar assim, vai ficar menos x2 mais 1 igual a 1. Beleza? Tranquilo? Tá? Então eu vou ter x igual a 0. Tá beleza? Mas se eu colocar um valor em y que deu maior do que 1, também vai poder. Também vai poder, mas eu estou perguntando qual é o menor. Ah, tá. Quer dizer, o menor módulo, né? Agora vamos botar o maior, já, tá? Certo? Então, olha só. O que isso me diz? Quais são os pontos? São os pontos 0, 1 e 0 menos 1, tá legal? Certo? Aí vou fazer um desenho aqui. O que eu já sei dessa curva? Exatamente esses mesmos pontos aqui. Olha só, até agora eu joguei uma equação, estou perguntando que curva é essa, tá? Até agora, o que eu sei dessa curva é que ela passa por esses dois pontos, que são aqueles dois ali, 0, 1 e 0 menos 1, e ela não passa aqui no meio.
Então ela está o tempo todo daqui para cima e daqui para baixo. Certo? Agora eu vou jogar um outro valor. Por exemplo, x igual a 2. Se eu jogar x igual a 2. X igual a 2 não, desculpa. Y igual a 2. Tá legal? Que eu posso até jogar y já igual a mais ou menos 2. Porque vai levar ao quadrado, vai dar no mesmo, tá? Então, se eu jogar y igual a mais ou menos 2, o que eu vou ter ali? Eu vou ter menos x2 mais 4 igual a 1, concorda? Mais 3. Isso, mas tem um 1 ali do outro lado, depois que vai ficar 3. Beleza? Certo? Então, isso vai dar menos x2 igual a menos 3, que vai dar x2 igual a 3. x2 igual a 3 é o quê? X igual a mais ou menos raiz de 3, beleza? Certo? Então, isso significa, aqui eu tenho 4 pontos, perceberam? Porque eu tenho raiz de 3 mais 2, porque eu tenho y igual a mais ou menos 2 e x igual a mais ou menos 3. Eu vou ter raiz de 3 menos 2, menos raiz de 3 e 2, e menos raiz de 3 e menos 2. Então, se eu marcar y igual a 2 aqui, vai ter 2 pontos aqui em cima, e y igual a menos 2, vão ter 2 pontos aqui embaixo. Tá? Então, isso já começa. E qualquer outro ponto que eu marcar, eu vou ter 2 também. Então, isso já começa a formar um desenho da hipérbole, que é mais ou menos assim. Beleza? Porque qualquer, se eu botar agora y igual a 3, eu vou achar 2 valores de x também. Tranquilo? Então aquela curva hipérbole tem esse desenho. Tá? O que esse desenho parece para vocês? Se vocês fossem descrever esse desenho, parece o quê? Hã? Eu estou perguntando isso porque muitas vezes se fala que uma hipérbole é como se fosse 2 parábolas. Parece uma parábola para cima, uma parábola para baixo. Tá legal? Beleza? E eu vou querer dizer para vocês que não é 2 parábolas. Que na verdade, se eu desenhar assim, de olho, pode parecer isso, mas uma hipérbole tem um formato muito diferente da parábola. Tá? E a gente percebe esse formato. Para perceber esse formato, eu tenho que pensar em um limite. Tá legal? Beleza? Vitor, Então, fala. mas no processo de construção que você estava fazendo, a ideia é justamente 2 parábolas, né? Porque quando você substitui os valores de y maior ou igual a mais ou menos 1, você vai ser sempre um x ao quadrado mais alguém. Não, para achar cada uma dessas raízes, eu vou ter 2 equações de segundo. Eu vou ter sempre, na verdade, 2 equações de segundo grau. Isso. Mas isso quer dizer apenas que ela é simétrica em relação ao eixo y. Não quer dizer que são 2 parábolas. Se voltasse assim, ó, exatamente, x2 menos y2 igual a 1, ela fica deitada. Porque é o mesmo raciocínio, só que é o contrário. Então, em algum lugar, se você botar, em vez de só menos, botar uma proporção, você tem o ângulo. Tem, para ter esse ângulo, você tem que fazer o produto cruzado, que a gente chama x e y. Por exemplo, xy igual a 1 também é uma hipérbole. Só que é uma hipérbole inclinada, que é aquela y igual a 1 sobre x. Oi? Essa aqui também é equilátera. Equilátera, que eu já vou falar o que quer dizer esse equilátero, no caso da hipérbole. Mas olha só, pessoal, por que para achar essas equações, para achar esses valores, eu resolvo uma equação de segundo grau. Beleza? Mas isso não quer dizer que ela seja uma parábola, quer dizer que cada coisa dessa é uma equação de segundo grau. Qual é a diferença fundamental entre uma hipérbole e uma parábola?
além da hipérbole ter dois pedaços e a parábola tem um só, mas tem outra diferença que é mais importante do que isso. Numa hipérbole, as duas variáveis estão ao quadrado. Numa parábola, eu tenho uma variável ao quadrado e outra elevada a 1. Certo? Isso faz uma diferença qualitativa no comportamento assintótico, que é no limite. Tá? Por quê? O que isso quer dizer? Que quando eu tomar valores cada vez maiores, certo? Os valores de x e y ficam muito próximos uns dos outros. Beleza? Na parábola não. Na parábola eu tenho assim, ó, por exemplo, y igual a x2, certo? Calma. Aqui dá para ver? Olha só. Vou comparar uma hipérbole com uma parábola, tá? Se eu jogar nessa parábola aqui, x igual a 1000, beleza? Certo? Quem vai ser o valor de y? Nessa parábola aqui. Isso. Tranquilo? Certo? Agora, se eu jogar nessa hipérbole aqui, x igual a 1000, beleza? Quem vai ser o valor de y? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter y2 igual a, passando para o outro lado, vai ficar x2, então vai ficar esse negócio aqui, concorda? Alguma dúvida? Eu joguei aqui, ó, x igual a 1000, então ficou assim, ó. Eu posso escrever isso assim também, acho que vai ficar y2 é igual a x2 mais 1, concorda? Beleza? Tá? Então, se eu jogar aqui x igual a 1000, eu vou ter y igual a 10 elevado a 6, como o Matheus falou, mais 1. Aliás, y2 igual a isso aqui, concorda? Então, y vai ser raiz disso. Agora, raiz de 1 milhão e 1 é muito próxima de raiz de 1 milhão, que é 1000. Beleza? Essa expressão cada vez mais. Então, numa hipérbole, conforme os valores vão ficando cada vez maiores, o valor do x e do y vão ficando mais próximos. Numa parábola, não. O valor do y cresce muito mais do que o valor do x. Por quê? Porque um está elevado ao quadrado e o outro não. Então, o y cresce numa taxa quadrada do valor da taxa do x. E aqui elas crescem numa taxa aproximada. Tá beleza? Certo? Geometricamente, isso se traduz no seguinte. Se eu olhar essa parábola para valores muito grandes, essa parábola não, desculpa, essa hipérbole, olhando para cá, por exemplo, essa forma que eu acho que é mais fácil. Se eu olhar essa forma aqui para valores muito grandes, esse mais 1 que eu somei aqui fica desprezível. Porque é isso aqui, tipo 1 milhão e 1 milhão foi mais 1 milhão e 1, é praticamente a mesma coisa. Tá? Então, essa curva fica muito próxima dessa aqui. Que esse mais 1 praticamente não faz diferença. Então, visualmente, elas ficam muito próximas. Essa curva aqui é y igual a mais ou menos x. Certo? Que é um par de retas aqui assim. Então, na verdade, uma hipérbole se aproxima dessas retas. Essas retas são o que a gente chama de assíntotas, desobediência da palavra assíntota. Só que em cálculos, em geral, se estuda assíntotas verticais e horizontais. Isso é uma assíntota inclinada, uma assíntota oblíqua. Então, a hipérbole, ela não é como uma parábola.
a parábola, se você olhar a parábola de longe, ela sempre tem um aspecto curvo. Se você olhar uma hipérbole muito longe, ela vai se aproximando de um X. Ela vai tendendo a ficar cada vez mais próxima de uma reta. Aí deixa eu mostrar aqui também. E a inclinação, isso eu não vou falar agora porque não vai dar tempo, mas a inclinação dessa reta tem a ver com as constantes que eu multiplico ali, porque eu posso ter uma hipérbole assim, ó. Ax2 menos by2 igual a 1. Esse A e B tem a ver com a inclinação, ela vai fazer ela ficar mais fechada ou mais aberta. Enfim, mas isso não vou. Poderia até falar, não é difícil não, tá? Mas, enfim, não vai dar tempo. Então, o equilátero, Alice, é quando essa inclinação aqui é 45 graus, né? Quer dizer, é quando esse ângulo aqui é 90 graus. Entendeu? Isso quer dizer uma hipérbole equilátera, que ela pode estar mais fechada ou mais aberta. Quando as duas assíntotras são perpendiculares. Exatamente, quando as duas assíntotras são perpendiculares. Então, essa hipérbole aqui é igualzinha àquela xy igual a 1, rotacionada. Entendeu? Aí deixa eu mostrar aqui também de GeoGebra. A taxa de variação da curva, ela vai tendendo a uma constante, é isso? Exatamente. Porque na parábola ela é sempre diferente de cada ponto, né? Isso aí. Então aqui eu desenho, na verdade, duas hipérboles nesse desenho, tá? Certo? Que é aquelas duas ali, que eu posso ter. Quando o sinal de menos está no X, ela fica vertical. Quando o sinal de menos está no Y, ela fica horizontal. Aqui estão as duas ao mesmo tempo. Beleza? Nesse desenho aqui. Então, quando eu mudo, aí tem aquela mesma coisa, né? Peraí, rapidinho. Eu também posso colocar um x0, y0, que é o centro. Aqui eu posso apagar, agora vou deixar só aquela ali para ficar mais fácil de ver. Então aqui eu também posso ter o x0, y0, que é o centro. Então eu posso deslocar o centro da hipérbole também, horizontalmente e verticalmente. E posso, quando eu mexo o A e o D, eu estou mexendo na abertura dela, tá? O centro é sempre onde as assíntotras se encontram, né? Isso, o centro é onde as assíntotras se encontram. E esse centro, posso apagar esse lado aqui? O centro onde as assíntotras se encontram é a hipertinada equilátera, é quando as assíntotras são perpendiculares, como a Alice falou. Mas tem alguma outra forma de achar essa angulação entre elas, ou só por aquela forma do coeficiente de GeoGebra? O coeficiente vai ser o B sobre A, entendeu? Na verdade, não assim, deixa eu desenhar a forma canônica dela. Pode apagar. Obrigado. Porque a forma canônica dela é assim, ó. Beleza? Essa é a forma canônica da hipérbole. Aí eu posso ter o sinal de menos aqui ou o sinal de menos aqui, tá? Vai ser deitado ao inferno. E aí, a inclinação das assíntotras é a razão de B sobre A, tá? Aí, para demonstrar isso não é difícil, não. Você tem que, passar todo o X pro lado de lá e você vai ver que fica uma coisa que fica muito... que vai aparecer uma raiz quadrada de X menos X0. E aí a ideia é que quando o x aumenta, esse x0 fica desprezível, porque é uma constante. Então vai aparecer o B sobre A. Então a inclinação da assíntota é esse B sobre A aqui. Beleza? Sempre B sobre A ou muda conforme... Não, sempre B sobre A. Não importa se ela está deitada ou em pé. Depois eu posso mandar essa demonstração por lá, se vocês quiserem. É só porque eu só rapidinho falar mais algumas coisas. E na canônica, onde vê aquela questão do ângulo, né? Eu não vê na canônica.
Não, nessa canônica aqui não vê. Aí já vou falar isso. Essa canônica aqui, ela não vai contemplar x, y igual a 1, tá? Ela sempre vai ser ou paralela ao eixo y ou paralela ao eixo x, certo? Isso que eu quero falar agora. Então, antes disso, essas curvas, então eu tenho, a gente viu 3 tipos de curvas aqui, que são elipses, hipérbolas e parábolas. Essas curvas chamam cônicas. O nome genérico delas é cônicas. Alguém sabe por que chama cônicas? Porque, se eu não me engano, é um formato de quando você pega um plano e corta o cone dependendo da inclinação. Exatamente. É quando você tem um cone, na verdade é um cone duplo, que é uma coisa assim. Beleza? Seria isso aqui, um cone duplo, e você corta esse cone por um plano, beleza? Então, se esse plano tiver tipo aqui assim, ó, a interseção vai ser uma elipse. Se esse plano for vertical, por exemplo, vai ter um pedaço aqui e um pedaço aqui. A interseção vai ser hipérbola. E tem um único caso que dá uma parábola, quando esse plano é paralelo a essa reta aqui, que é chamada geratriz. Então ela vai interceptar só na parte de cima, por exemplo. Aí vai formar uma parábola. Certo? Então, a elipse, hipérbole e parábola chamam cônicas, que elas também são dadas pela interseção de um cone com um plano. E os gregos já estudavam isso, Apolônio, toda uma questão. Aí tem várias propriedades de esferas, tangentes, enfim. Tem um monte de propriedades legais de cônicas que a gente não vai falar aqui. Mas, posso apagar o lado de cá agora? Quase acabando. Além disso, as cônicas, elas também são as curvas geradas pela equação geral de segundo grau em 2 variáveis, tá? Que é isso aqui, ó. Certo? Beleza? Então, isso aí que como eu falei, é a equação geral de segundo grau. Segundo grau porque tem tudo ao quadrado, aqui o maior expoente é o quadrado. Então aqui, esse é um termo quadrático, esse é um termo quadrático, esse A, B, C, D, E, F são constantes, tá? São os coeficientes. Então, esse é um termo quadrático, esse é um termo quadrático. Esse aqui também é considerado um termo quadrático, porque o x está elevado a 1, o y está elevado a 1. Então, os dois juntos é como se fosse ao quadrado. Esse aqui é um termo de primeiro grau, um termo de segundo grau, de primeiro grau, um termo constante. Certo? Dependendo dos valores que eu colocar para essas constantes aqui, eu vou ter elipse, hipérbole e parábola. Beleza? Por exemplo, se eu colocar C igual a D igual a E igual a 0 e colocar A igual a 1, B igual a 2 e F igual a 1, por exemplo. Aí eu vou ter isso aqui, ó. X2 mais 2y2 igual a 1, que é uma elipse. Beleza? Certo? Então, dependendo do que eu colocar aí, eu vou ter essas diferentes cônicas. E eu posso ter também os chamados casos degenerados, que é, por exemplo, quando eu tenho isso aqui, se em vez de 1 fosse menos 1. O que é isso aqui? Isso aqui é um conjunto vazio, porque eu não posso ter uma coisa positiva igual a uma coisa negativa. Então isso aí é vazio. Eu posso ter isso aqui, que é um ponto. Ou posso ter isso aqui, como nós acabamos. Tudo isso são casos particulares disso aqui, tá? Dependendo dos valores de x dos coeficientes. Então, isso aqui, como a gente acabou de ver, é uma hipérbole. Mas se em vez de 1 desse lado eu tiver 0, o que é isso aqui? Isso aí vai dar um par de retas, porque eu vou ter
x2 igual a y2, que é a mesma coisa que x igual a mais ou menos y. São duas retas assim. Beleza? Então, o par de retas é uma degeneração da hipérbole. O ponto é uma degeneração da elipse. Vazio também. Então, são esses chamados casos degenerados. Tá legal? Beleza? E esse termo aqui, que é o termo cruzado, que a gente chama, que não apareceu nesses exemplos que nós fizemos, ele faz aparecer, por exemplo, xy igual a 1. Certo? Xy1 igual a 1, que é aquele y igual a 1 sobre x, também é o hipérbole, que é o caso particular disso aqui. Beleza? A gente não vai teria que fazer toda uma conta, uma mudança de variáveis, mas isso aqui, esse termo cruzado é responsável por uma rotação. Certo? Então eu posso ter, por exemplo, uma elipse assim, ó, inclinada. Ou uma hipérbole inclinada também. Certo? Tranquilo? Então, quando aparece aquele termo cruzado, xy, é que tem uma rotação. Mas para identificar isso, eu teria que fazer uma mudança de variáveis. Tá legal? Então, essa é a ideia de cônicas. Agora, antes de acabar a aula, só mais uma pergunta. Posso apagar aqui? Olha só. Então, aqui a gente tem, quando a gente usa elipse, hipérbole e parábola, elas vêm dessa equação geral do segundo grau em duas variáveis, que são x e y. Por isso que a gente pode representar essas curvas no plano. E a gente viu círculo, elipse, né? Beleza? Agora, se eu escrever isso aqui, ó. Agora eu tenho três variáveis. Então, para representar esse conjunto, a gente precisa usar o R3. Vocês acham que esse conjunto aí é o quê? Repara que isso parece... Se eu não tivesse esses denominadores aqui, seria uma esfera, concorda? Beleza? Se fosse assim, x2 mais y2 mais e2 igual a 1, isso aqui seria uma esfera. Tá legal? Então, quando eu coloquei essas constantes aqui, eu estou fazendo uma coisa parecida que eu fiz da elipse em relação ao círculo. Que eu estou deformando o raio e está virando um semi-eixo. Beleza? Então, como é que vocês acham que vai ser a representação disso aqui? O que vocês acham? Vai ser uma esfera... Fala, Lucas. Será uma achatada, deformada, no caso. Exatamente, vai ser uma esfera achatada. Zeppelin. Hã? Um Zeppelin. Aquele balão. Exatamente. O Vai ser Zeppelin vai ser achatado só em dois eixos, né? Então está achatada nos três. Então ela vai ter um semi-eixo A igual a 2, um semi-eixo B igual a 3, um semi-eixo vertical C igual a raiz de 2, entendeu? Beleza? Então isso é tipo uma esfera assim que eu estou achatando assim, de maneiras diferentes. O nome, agora isso não é mais uma curva, é uma superfície. Porque a esfera não é uma curva, é uma superfície. E o nome dessa superfície é elipsoide. Porque é como se fosse uma elipse 3D. Tá? Tranquilo? E aí... Assim como tem a família das cônicas, que são elipse, hipérbole, parábola, casos degenerados, que são equações de segundo grau em duas variáveis, a gente tem a chamada família das quádricas. As quádricas não são mais curvas planas, são superfícies no R3. E é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, só que agora com três variáveis, x, y e z. Então, o elipsoide é um exemplo de uma quádrica. Só que como tem x, y e z, tem muito mais variedade de quádricas que de cônicas.
E aí é super legal. Aí tem vários, tá? Tem o elipsoide, paraboloide, hiperboloide, aí tem hiperboloide de uma folha, de duas folhas, tem paraboloide elíptico, paraboloide circular, cone, cilindro, tudo isso são exemplos de quádruplas. As extrusões também entram na quadra. As extrusões também entram na quadra. Quais que são as extrusões? Extrusão a gente fala de engenharia, que são os objetos alongados, formato alongado. Por exemplo, o cilindro é um tipo de extrusão. Isso. Então, eu acho que se você chama de extrusão, é o que a gente chama de cilindro. Mas assim, então a gente chama um cilindro, a gente chama qualquer curva plana que você desloca no espaço. Beleza? Agora, aqueles que se enquadram dentro das cônicas são só os cilindros elípticos, parabólicos e hiperbólicos. Que é você pegar uma elipse, deslocar uma parábola, então uma calha. É um cilindro parabólico. Né? Um cano é um cilindro circular, é um cilindro elíptico. Beleza? Então tem vários tipos. Né? E tem um cone elíptico também. E tem o hiperboloide. E tem o paraboloide, que tem dois tipos. O paraboloide elíptico, que é tipo uma taça que você corta na horizontal, vê uma elipse, corta na vertical, vê uma parábola. Ela é assim. E tem o mais legal de todos, que é o paraboloide hiperbólico, que é uma célula de cavalo. Você corta na horizontal, vê uma hipérbole, corta na vertical, vê uma parábola. Só que se cortar assim, vê uma parábola voltada para cima, se cortar assim, vê uma parábola voltada para baixo. Esse é o paraboloide hiperbólico. A equação é Z igual a XY. Enfim, é isso. Isso vocês vão aprender em cálculo de várias variáveis únicas. É bem legal. Cálculo de várias variáveis únicas.